Como é ser superdotado? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive durante o dia. Eu estou gravando esse vídeo de noite. Provavelmente eu vou subir esse vídeo só de madrugada ou amanhã de manhã. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre a experiência que eu tive neste dia 15 de agosto de 2022. Bom, estava eu, livre, leve, solto, lindo, como sempre, fazendo aí as minhas rotinas de casa, arrumando as coisas e tal. E acho que fui lavar louça para fazer comida, sei lá, alguma coisa assim. E ali no meu feed, no YouTube, apareceu um vídeo de um corte de um podcast que fala de psicologia. E aquilo me chamou a atenção e eu caí na besteira de assistir o tal do vídeo. Bom, eu vou mostrar para vocês o vídeo que eu vi, nós vamos fazer um react desse vídeo aqui, que basicamente fala sobre as pessoas que são superdotadas. E aí nós vamos fazer uma análise aqui sobre como é ser superdotado, com ênfase, naturalmente, neste que vos fala, e eu vou contar um pouco para vocês a minha experiência em relação aí às coisas relatadas no vídeo. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí estamos diante do vídeo que a gente vai reagir. O título do vídeo é Como saber se você é superdotado, ansioso ou TDAH, que é o famoso transtorno de déficit de atenção, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Eu não sei o que é o H aí, no caso, na sigla, mas hiperatividade deve ser, né? Mas esse foi o vídeo que fez com que eu refletisse profundamente na minha vida no dia de hoje. E não vamos fazer um react junto aqui. Eu vou passando o trechinho e vou cortando aí para comentar. Vamos lá. Alguns superdotados, eles não têm tanta desatenção, mas quase todos têm. Por quê? Você tá lendo uma parada, por exemplo, aqui, ó, sentido da vida humana não existe sem a crença de livre-arbítrio. Sentido. Lembrei de um livro lá do Viktor Frankl que eu li sobre sentido. Viktor Frankl era um cara da escola de psicanalista de Viena, porque tem o Freud, então o pensamento arborizado do cara faz ele se perder. Então ele não consegue... mas peraí, eu tava lendo esse texto, não aqueles outros. Então é um cara que geralmente ele vai se dar muito bem se ele for identificado na infância que ele tem isso, e no Brasil não é, porque tem, se você for andar ali no site do MEC, tem 25 mil superdotados cadastrados, assim, encontrados, só que é 2% da população. Então 2% de 200 e poucos milhões aqui, a gente teria mais ou menos 5 milhões de superdotados no Brasil. E onde é que estão esses caras? Né? Tá cheio de TDAH. Cara, você chuta uma moita, tem um monte de TDAH. E os superdotados têm mais ou menos a mesma quantidade. E cadê os caras? Oi, tudo bom? Tamo aí. Então, gente, só para explicar para vocês aí o conteúdo, naturalmente eu já vi o vídeo completo e já fiz algumas pesquisas complementares. E eu acho que dá pra gente, de forma naturalmente não técnica, fechar um diagnóstico aqui bem interessante em relação ao Ezequiel Gomes. Eu vou mostrar para vocês, basicamente, algumas coisas, tá, que são características de pessoas superdotadas, que vão ser explicadas aí no podcast. E vou contar para vocês como é que é a minha experiência com essas coisas, tá? Vamos que vamos. Entendeu? É porque ninguém sabe disso aqui, ninguém sabe o que é superdotação. Eu nunca nem tinha ouvido falar. É um problema. Eles falaram ontem um pouco de superdotação, mas eles falaram mais nesse sentido da profundidade emocional, né? Da profundidade emocional. Exato, o cara tem uma profundidade emocional extremamente grande, uma empatia muito grande. Vamos começar com esse ponto então, né? Profundidade emocional. Bom, já faz tempo, né, que eu converso um pouco com vocês aqui no canal sobre as minhas próprias questões particulares, especialmente com foco nos meus sentimentos e como que eu me enxergo, e psicologia e etc e tal. E uma das coisas assim que de vez em quando as pessoas me acusavam, né,
ou me acusam ainda em contextos assim das minhas tretas e tal, é que o Ezequiel é um louco e essa coisa assim meio que um psicopata, assim, sabe? As pessoas são muito pouco bem educadas em relação às questões psicológicas, então elas pensam assim que o psicopata é esse cara malvadão, e elas acham que o Ezequiel tem umas maldades, assim, do jeito que fala, o conteúdo do que fala e tudo mais. E o Ezequiel é um psicopata, né? E eu já estudei sobre psicopatia. E eu, assim, já identifiquei há muito tempo, assim, na minha vida, dentro do meu conhecimento em relação a isso, que eu posso ser qualquer coisa na face da Terra, menos psicopata, né? Porque o psicopata, ele de fato é frio, né? E em relação aos sentimentos, né? Então o psicopata ele tem muita dificuldade em contextos geral de empatia, de arrependimento, de um monte de questões assim que tem que ver com esse âmbito dos sentimentos, né? Então o psicopata é uma pessoa extremamente racional, metódica. E não quer dizer que o psicopata é o serial killer, tá? A maioria dos serial killers sim são psicopatas, mas nem todo psicopata é serial killer. Só para vocês entenderem. E eu sei que eu não sou psicopata desde sempre, porque os meus sentimentos eles sempre foram extremamente intensos, de maneira mais ou menos geral. Nos meus relacionamentos, quando o Ezequiel se apaixona, é uma coisa sempre muito intensa. Muito maluco, vamos lá. Porque ele tem diferenças no cérebro, ele tem um cérebro um pouco maior, e gasta mais energia, um cérebro mais metabólico, gasta mais energia, e tem 28 regiões que são maiores do que um cérebro normal. É o famoso cabeção, né? E entre elas, as regiões ali que são responsáveis pelo processamento de emoções. Então vai ser um cara que vai ter... Você vê que a criança com 4, 5 anos já começa a fazer a teoria da mente, pressupor o que você está pensando. Aí a criança superdotada vai pressupor o que você está pensando com muita precisão, muita exatidão. Então, eu não vou pedir esse negócio pro meu pai, porque eu sei que meu pai não tem dinheiro. Cara, com 5 anos, uma criança normal não faz esse raciocínio. Né? Ela só pede. E o superdotado, ele se desenvolve mais cedo. Ele caminha mais cedo, ele anda mais cedo, ele fala mais cedo. Então, assim, 7, 8 meses, o cara tá andando, o bebê tá andando. Né? 11 meses falando. E aí começa a ficar complicado na escola. Isso é uma coisa interessante, assim. Eu até preciso conversar com a minha mãe sobre isso, se eu falei ou andei mais cedo do que o normal, eu de fato não tenho essa experiência. Mas daqui a pouco ele vai começar a falar sobre escola. E as coisas que ele fala a respeito da escola praticamente são a descrição exata das minhas experiências na escola. Dá uma olhada aí. Porque eu tenho um paciente que o filho dele é superdotado e ele está começando a entrar no período escolar. E exatamente isso, assim. Ele fala assim, o negócio de criancinha, o menininho fala. Cara, tem 4 anos. Nossa. O negócio de criancinha, eu já sei tudo aquilo. Eu lembro que eu aprendi a ler de uma forma bem mais rápida do que os coleguinhas na escola. E para mim era meio chato acompanhar a classe nessas coisas, assim, bem interessante. Daí, imagina só, você tem 5 anos e você está na escola e a professora fica passando um negócio lá que você já tá careca de saber. A ansiedade que isso vai gerar. A ansiedade que isso gera, e como o cérebro é social, o ser humano é social e precisa desenvolver, o superdotado ele precisa de mais de afeto, de pessoas que ele entende que são seguras perto dele, senão, nossa, vira um negócio muito, muito destrutivo, assim, a própria cabeça dele sabota. Isso é uma coisa muito interessante, assim, né? Eu não saberia dizer para você, assim, qual foi o tipo da minha infância em comparação com a dos demais, porque a gente só tem a nossa vida, a gente nunca viveu mais do que uma vida, pelo menos não que a gente lembre, né, pessoal, da reencarnação. E tal, então, de fato é possível que eu tenha tido uma experiência bem comum ou bem fora do comum, e de fato não sei dizer, mas é bem verdade, assim, que nos meus períodos de escola, especialmente quando eu era mais novinho, eu me sentia exatamente da forma como ele está descrevendo aí, tá? Uma pessoa que já sabia do que já estava se ensinando na escola, e que precisava de outras coisas que a escola não proporcionava.
E eu fui uma criança que, inclusive, briguei muito nas escolinhas nas quais eu participava. Geralmente com coleguinhas, né? Tipo assim, era sempre uma coisa que rolava muita treta, assim, quando eu era bem pequenininho. E depois, quando eu fiquei mais velho, eu fazia da escola o meu ambiente de relações sociais. Eu tinha praticamente nenhum interesse no conteúdo do que se passava dentro da escola, que para mim eram coisas bem básicas e que eu já mais ou menos dominava. Então ele vai dizer, o que está acontecendo? O que tem de errado comigo? Sabe? Eu gosto de tudo, mas não consigo fazer nada, não consigo prestar atenção. Os outros retardados estão gostando disso. Por que as pessoas não vivem no mesmo mundo que eu? E esse para mim também é um sentimento que me acompanhou a minha vida inteira, né? Eu vivo num mundo paralelo em relação à maioria das pessoas. Eu falo um negócio e as pessoas... Que louco esse cara. Não entendem o ponto. Mas por que a gente está fazendo... Por que a gente está fazendo isso e aquilo? E o superdotado vai dizer, por que a gente está fazendo isso aqui? Ele questiona a base do negócio e ele vai ser taxado de sei lá... De maluco, louco, sei lá, conspirador. Perfeito também, né? Eu tenho essa característica de questionar o âmago das coisas e de ser taxado de imbecil, louco, idiota, etc. Os pacientes superdotados que tiveram uma infância sem muito estresse e uma infância com uma espécie de nutrição emocional, o que seria isso? Os pais sabiam que tinha alguma coisa ali com a criança e nutriram de afeto. E outros que eu tenho também que não tiveram isso. E faz muita diferença. Cara, são pessoas assim com 50 e poucos anos que pensam numa velocidade astrondosa sobre tudo. Se você conversa com o cara, você vê que o cara entende de física quântica, de matemática, o cara sabe programar, o cara sabe fazer não sei o que no Photoshop, o cara sabe editar vídeo, sabe fazer tudo. Só que ele não consegue, por exemplo, regular o ciclo circadiano, ele não consegue comer, ele não consegue ter relações e falar o que está sentindo, porque ele... vou falar o que eu tô sentindo, mas aí a pessoa vai me falar isso, e aí já ramifica o pensamento. E aí fica milhões de ideias na cabeça, fica bem com e você olha pra pessoa e a pessoa tá assim, paradinho. Não tá fazendo nada. Essa descrição bem interessante, né? Claro, a gente, eu que sou só eu, não sou outras pessoas, não sei como é que estar dentro da cabeça de outras pessoas, né? Mas assim, isso é uma coisa muito interessante, assim, quando ele fala, inclusive, desse pensamento arborizado, assim, né? Dessa capacidade que a gente tem de fazer um monte de conexões lógicas diante das informações que a gente recebe, né? E eu sempre fui assim, eu sou completamente assim. Tipo, você me fala uma coisa, eu já, em cima do que você fala, já consigo enxergar 1 milhão de coisas do que você pensa, do que você não pensa, do que você sabe, do que você não sabe, e etc. Assim, é uma coisa muito interessante, assim. Às vezes a pessoa fala, de fato, assim, ela fala uma frase pra mim. Não, porque isso e aquilo. Eu já deduzo 1 milhão de coisas sobre a pessoa. No sentido do que ela já leu, do que ela nunca leu, do que ela sabe, do que ela não sabe, do que ela conhece a meu respeito, do que ela não conhece, e etc. E é tudo bem como ele fala mesmo, assim, bem arborizado, assim, né? Tipo, todos os pensamentos, eles têm muitas ramificações, assim. E, claro, eu sempre achei que isso fosse uma coisa normal, que todo mundo pensasse dessa mesma forma. Mas, aparentemente, isso é uma característica de pessoa superdotada. Se a mente tá lá... A mente... Cara, mas o que muda no tratamento, tipo, de uma pessoa que é superdotada para uma pessoa que é TDAH? Tipo, qual que é a diferença, assim, na fase adulta, vamos dizer? Uma coisa importante. Eu tenho um pouco de déficit de atenção, inclusive isso é o que ele estava falando lá no comecinho do vídeo, né, que eu não comentei, que todo superdotado, ele tem, não todo, mas a maioria dos superdotados tem dificuldade de atenção. E eu tenho dificuldade de atenção também. Isso é interessante. Na fase adulta, o TDAH basicamente vai... Assim, o terapeuta vai identificar os processos disfuncionais que ele tem, provavelmente vai ser medicado, porque é muito difícil é muito difícil você regular um sistema atencional que depende da dopamina sem você colocar aquela dopamina ali. Então o cara vai dizer, cara, não consigo. Vai ser muito estressante, muito frustrante ele tentar ler um negócio que é chato, porque não tem sustentação dopaminérgica para ele continuar. É igual... Inclusive, essa descrição é a descrição que me faz entender que eu não tenho TDAH dentro dessa forma como ele está explicando.
você dizer pro cara que tem diabetes, cara, processa esse negócio aí, faz insulina aí. Não dá, o corpo dele não faz, né? Porque eu tenho total foco e total ânimo e disposição para ler, para fazer as coisas, mas naturalmente dentro do que eu gosto, né? Não do que eu não gosto, isso é óbvio. Mas o TDAH, você descobre que o cara tem TDAH, corrige, acerta a medicação, e o cara começa a melhorar. O superdotado, ele pode até melhorar, mas ele vai ter um monte de outras coisas. Por exemplo, se eu tomar uma medicação parecida com a do TDAH, o cara vai conseguir organizar, pensar direitinho ali, vai conseguir ler o negócio, mas não vai deixar de gostar de tudo. Gostar de tudo, né? Isso é uma coisa interessante que ele fala. Eu de fato, tenho interesses bem diversificados e bem amplos, e sempre fui assim, isso é bem engraçado. O cara vai ainda gostar de poesia russa, de não sei o que, literatura não sei do que, vai gostar de aprender mandarim e programar. E aí como que o cara vai atuar num mundo onde você pega e tem que ficar 30 anos estudando um tema? Tem uma amiga nossa que eu tenho certeza que ela é superdotada. Quem? Depois eu falo. Depois você fala. Mas assim, tipo, é um problema absurdo tu ter só 25 mil detectados e tinha que ter 4 milhões, assim. Exato. O que tipo, uma pessoa que talvez ela possa se perceber que pode ser que ela tenha esse problema pra ela ir atrás de um psicólogo? Cara, exatamente, é interessante você ter falado esse problema, porque no Brasil, ser superdotado é um problema. Por quê? Acho que qualquer coisa no Brasil é um problema, né? Que merda de país, né? É porque você não sabe o que está acontecendo com você, você acha que você é preguiçoso, indisciplinado, sei lá, você... TDAH? Preguiçoso e indisciplinado. Isso é uma coisa interessante, assim. Esse é uma faceta da minha experiência, verdade, mas tem um contraponto aí. Você tem TDAH, o TDAH é a mesma coisa, né? O cara é preguiçoso, indisciplinado, não tem disciplina, e aí você entra na internet, é disciplina. Motivação é besteira, tem que ter disciplina. Né? E aí, qual é a relação entre um cara hiper disciplinado e a dopamina? Teoricamente tem muita dopamina ali, senão o cara não tá disciplinado naquilo, né? E aí, mas o que acontece? É um problema gigantesco. Por exemplo, se você for na França, lá eles já sabem, pergunta na rua, o que é um superdotado? Não, um superdotado é uma pessoa com alta habilidade emocional, com alta profundidade emocional, com alta empatia, com uma criatividade muito grande em algumas áreas, música, teatro, arte e tal. É uma criança precoce, motoramente, verbalmente. Tem a ver com QI? Você pergunta. Não tem a ver com QI. Às vezes o superdotado não tem um QI tão alto. Isso foi testado, essa pesquisa, tipo, na França? As pessoas responderam isso mesmo? Não, isso é... Eu tô fazendo uma analogia mental aqui. Mas lá eles têm muito mais consciência Eles têm disso. muito Eu nunca consciência. tinha ouvido isso, acho. A gente ouviu ontem, Pô, cara, mas... no Brasil o superdotado é o cara que tem um pênis grande. Acho que 30 centímetros é normal, né, gente? Opa! Ninguém sabe que é o cara que tem essa particularidade. Chega na rua e pergunta, você sabe que é um superdotado das mulheres? O cara já vai começar a rir. O cara vai rir. Exato. É verdade. Caralho, cara, que foda isso aí, velho. Eu tô de cara, pô. E aí, assim, tem um livro interessante, se alguém que estiver assistindo diz, cara, eu tenho isso. Eu sempre fiquei travado diante do mundo porque eu queria fazer tudo. Aí o cara vai fazer o quê? Tem alguns livros que o foda é que os livros são todos em inglês, mas Rainforest Mind, a mente de floresta chuvosa. Rainforest é a floresta tropical, tá? Ele que não soube traduzir. Digamos, seria a tradução, que é uma pesquisadora lá americana que fala disso, que é um dos livros. Ela fala assim, qual o ambiente mais propício para crescer em coisas? É uma floresta chuvosa. Porque a água gera as bactérias e a floresta é um ambiente, um ecossistema propício para crescer muita coisa. Então ele fala, a mente de um superdotado é um Rainforest Mind, né? Uma mente que, cara, se você colocar o cara para ter ideias, ele vai associar coisas que não têm o menor sentido para a maioria da população. O TDAH também faz isso, né? Por causa da questão dos... Tem uma teoria que eu vi que os dendritos, né? Tem o axônio e tem os dendritos, né, no neurônio. A pessoa que tem TDAH ou superdotado, na verdade, tem mais dendritos. Então é como se você tivesse aqui e tivesse mais informações chegando, então o cérebro faz mais conexões, né?
e conexões às vezes aleatórias. Então o cara... Tipo, interdisciplinar, assim, Exato, conectar vários exatamente. E assim, ó, isso é uma coisa tão interessante que, por exemplo, eu tenho muita vontade de escrever no futuro, assim, bastante coisa, né? Mas, claro, disso depende um pouco eu ter tempo, eu ter dinheiro, eu ter saúde mental, eu tenho uma condição tranquila na vida, né? Você ter tempo para escrever no meio da loucura da vida não é fácil. Inclusive, né? Eu tô para terminar meu livro sobre Daniel e Paulo, eu não tô conseguindo, né? Mas o fato é, se eu tivesse tempo de sobra, saúde mental de sobra, dinheiro tranquilo para não me preocupar, eu seria capaz de escrever muita coisa. E, por exemplo, uma das coisas que eu poderia escrever seria, por exemplo, a relação da física quântica com o evangelho. E para mim é muito nítido assim, esse tipo de coisa. E de vez em quando a gente fala assim, algumas coisas desse tipo para as pessoas e elas, tipo assim, o que você está falando? Você é louco, cara. Muito engraçado. Vai ser um cara que vai odiar ir pra escola, no ensino médio. Ele vai querer se matar no ensino médio. Cara, e assim, ó, perfeito, cara. O meu ensino médio era péssimo nesse tipo de aspecto. Como é que era o meu ensino médio? Eu era cabeludo, né, na época. Então, de todas as coisas que a vida me tirou, o cabelo é o que mais faz falta, né, até porque tá muito na cara. E o que era? O que era eu no segundo grau? Era eu cabeludo, colocando meu cabelo na frente dos meus ouvidos aqui, com fone de ouvido por trás, ouvindo Slayer, lá no fundão com os amigos e com as amigas, o professor falando, eu nem ouvia nada, depois falava, eu tirava 10 na prova e acabou. E o pessoal ficava de cara, inclusive, né? Por quê? O professor de física vai lá e fala da física. Aí o professor de filosofia vai lá e fala do negócio e ele diz, cara, isso tem tudo a ver com o que eu via antes do professor. E eles não se conversam. E se eu falar um negócio nessa aula do cara, o cara fala que aquilo tá errado e isso aqui tá errado na aula do cara. Aí o cara fica, como assim? Tô pirando, então. As coisas não fazem mais sentido. Né? Então o cara fica muito ansioso. Né? E eu sou super ansioso, óbvio, né? Aí pode ter diversos sintomas. A ansiedade vai criar o guarda-chuva lá, né? Exato, Cara, que loucura. Pô, bom saber disso. Vai ter várias pessoas comentando, cara, eu descobri qual é o problema. Porque, né, cara, mas eu tô até, tipo, pensando, cara, no meu próprio, porque eu fui diagnosticado com TDAH, tá ligado? Eu também. Mas eu tô sentindo uma identificação nessa parte assim, mas eu achei que era o comum tu buscar em muitas áreas, assim, tipo assim, como é que eu vou te dizer? Porra, cara, eu toco violino, toco piano, toco não sei o quê, eu mexo em Photoshop, eu edito vídeo. Eu toco vários instrumentos e faço um monte de outras coisas. Mas eu achei que... Mas isso é comum ao TDAH também. O que não é tão comum no TDAH é esse drive gigantesco, que o cara é muito motivado, né? Então o cara... E isso é uma coisa interessante, né? Por um lado, a gente é indisciplinado e preguiçoso, entre aspas, mas naquilo que a gente curte, a gente é extremamente motivado e não tem fim o nosso interesse nas coisas. Sei lá, se você atender a pessoa que tem TDAH, geralmente você vê que eles sofrem muito com o transtorno. Eles tentam, não conseguem, não consigo estudar. O superdotado, ele é assim, cara, me dá esse negócio aqui que eu vou estudar. Eu vou estudar 50 horas se você me deixar. Mas tem que ser um negócio que ele goste. Tem que ser um negócio que ele goste. Isso tem muita similaridade com o TDAH, né? Mas ele aprende muito mais rápido, né? O superdotado aprende muito mais rápido. A confusão dele mental é bem maior. Esse aspecto de confusão mental eu acho bem interessante, assim. Quando eu estou num ambiente onde eu tenho que falar muita coisa em pouco tempo, por exemplo, em debate, tem várias pessoas que já comentaram que eu sou uma pessoa muito confusa, né? Exatamente por quê? Porque é muita informação para ser condensada em pouco tempo, a gente fica ansioso na forma como fala, acaba atropelando, e para a maioria das pessoas que não tem muita noção das discussões, soa um pouco confuso, né? Isso é bem interessante. Porque o cara pode, por exemplo, com 13 anos, ter pensamentos ultra filosóficos sobre a vida. Por que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? O que é o nada? O cara pode ter esse tipo de pensamento com 13 anos. Cara, quando eu tinha 13 anos era só esse tipo de pensamento que eu tinha. Inclusive desde um pouco antes, né? Com 10, 11 anos de idade eu já estava em questionamentos filosóficos absolutamente profundos sobre Deus, sobre a vida, sobre milhões de coisas. Então ele pode travar, porque vou fazer uma reunião de trabalho pensando
por exemplo, na despersonalização, cara, como que o meu cérebro cria uma experiência onde eu não sou eu, as minhas memórias não estão no meu cérebro para mim acessar, eu olho pro meu filho e não vejo ele, como é que eu vou responder o negócio da reunião, né? Você tá ali, cara, que loucura que o mundo é, e não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu acho que a superdotação não identificada é pior do que o TDAH. Porque o TDAH, os TDAHs não identificados que eu já peguei na clínica, adultos, eles não têm tanto tipo de comorbidade, assim, de transtorno quanto os superdotados. O superdotado vai ter lá, vai ter toque, vai ter tido várias depressões, assim, existenciais muito profundas. Eu nunca tive muita depressão, não. Mas eu tive depressão profundíssima uma vez na minha vida. E foi bem cabuloso. O TDAH vai ter mais depressão porque ele cansa. Cara, eu tento estudar, eu tento seguir uma carreira e não consigo decidir o que eu quero. E aí ele deprime por causa disso. Mas o superdotado pode deprimir simplesmente porque ele começa a pensar e ver que nada faz sentido e na cabeça dele, pra que eu vou fazer qualquer coisa se nada faz sentido? E isso pode gerar até a despersonalização ali. Bom, é isso, galera. Bem interessante, bem legal. E aí, depois que eu assisti esse vídeo, fiquei pensando, né? Cara, como que a gente sabe se uma pessoa é superdotada ou não? Aí eu fui procurar alguma coisa no Google e encontrei o seguinte material. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí você está no portal de notícias R7 e a gente vai ler uma matéria sobre como identificar se o seu filho é superdotado. E, em geral, a ênfase desse assunto está na infância, porque quanto mais cedo você descobrir isso a respeito do seu filho, pelo que eu entendi, mais fácil é você direcionar algumas questões em relação à educação dele, tá? E também para tentar potencializar ao máximo aí as características de superdotação, tá? Aí diz assim, ó, lista do MEC ajuda pais a diagnosticarem altas habilidades nas crianças. Eu não vou ler o texto inteiro, mas vou dar uma lida geral aí para a gente ver quais são as características, tá? Então ele fala assim, né, que ter uma criança superdotada em casa pode ser uma surpresa e tal, e aí tem pessoas aí como Einstein, pessoas que têm mais QI do que o Einstein, só que a superdotação não tem que ver só com QI. Mas assim, ó, segundo o Ministério da Educação, engana-se quem pensa que o teste de QI é suficiente para definir se uma criança é ou não superdotada. Apesar de ser a maneira mais famosa de se definir um gênio, o teste, na verdade, só identifica um tipo de habilidade cognitiva, e existem vários tipos de habilidade e tal, etc e tal. Aí fala assim, ó, é preciso fazer avaliações por habilidades para definir em que área a criança é superdotada. E aí o MEC, em 2007, listou, né, e divulgou uma lista de características que podem definir o que é uma criança superdotada. E aí, assim, se você identificar no mínimo 6 características dessas abaixo, você deve procurar um neurologista e explicar para o médico que tem uma suspeita de superdotação e aí vão trabalhar os diagnósticos e as questões. Então, ó, são 24 características para identificar se a pessoa é superdotada ou não. Claro, isso é uma matéria jornalística superficial, não é uma análise psicológica profunda, existe um certo grau de subjetividade na hora de avaliar esse tipo de coisa nesse tipo de formato aqui. Você só fecha diagnóstico desse tipo de coisa se realmente aí você vai no médico, vai no psicólogo, faz exames mesmo, faz eletroencefalograma e vê lá como é que é a tua cabeça, como é que não é, como é que é o cérebro, como é que não é, e etc e tal. Mas aqui já dá uma certa dica assim, de quais são as principais características das pessoas superdotadas. Será que o Ezequiel, que já não é mais criança, tem pelo menos 6 dessas aí? Aprende fácil e rapidamente. Sim, eu sempre tive uma certa facilidade de aprendizado. É original, imaginativo, criativo e não convencional. Sem sombra de dúvida, eu sou tudo isso aí. Está sempre bem informado, inclusive em áreas não comuns. Sim, eu acompanho as últimas novidades da física, da política, da teologia, da música, da arte, do cinema e muito mais. O que mais? Pensa de forma incomum para resolver problemas. Sem sombra de dúvida, pelo menos é o testemunho de quem faz trabalho em grupo comigo.
É persistente, independente, autodirecionado, faz coisa sem que seja mandado, sem sombra de dúvida. Naquilo que eu gosto, eu sou extremamente persistente, sempre independente, tenho foco pessoal, tenho... como que fala assim, eu tenho iniciativa própria e vontade própria, e não preciso que ninguém me mande fazer as coisas que eu preciso fazer. É persuasivo e capaz de influenciar os outros. Aí você responda se sim ou não. Mostra senso comum e pode não tolerar tolice. É o famoso mau humor do Ezequiel com gente burra. E outra coisa, isso não quer dizer que o Ezequiel de fato seja melhor do que ninguém, nem que tudo que ele pensa é verdade e o que o resto pensa é mentira, não é isso. Mas aquilo que eu considero burrice, eu realmente sou uma pessoa que não tenho paciência para isso. 8. É inquisitivo e cético, está sempre curioso sobre o como e o porquê das coisas. Sim, sem sombra de dúvida. Adapta-se com bastante rapidez a novas situações e novos ambientes. Sem sombra de dúvida, sim. É esperto ao fazer coisas com materiais comuns. Essa foi uma das poucas características que eu não me enquadrei muito, não. Apesar de que eu tenho uma certa criatividade, mas eu não sou muito bom de trabalhos manuais, assim, de coisas em geral, assim, de trabalho manual, tá? Apesar de ser músico, né, que é a habilidade 11 aí. Tem muitas habilidades nas artes, música, dança, desenho, sim, eu sou músico desde muito cedo, desde muito tempo, etc e tal. Entende a importância da natureza. Qualquer um entende a importância da natureza, pelo amor de Deus, né? Tem vocabulário excepcional, é verbalmente fluente, pode ser. Aprende facilmente novas línguas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar para vocês aí todas as línguas que eu já estudei em termos assim formais, gramática e dicionário e tradução e etc. Além do próprio português, né? Francês, alemão, além do aramaico, hebraico e grego. Tá? Então essas todas as línguas eu já estudei. Não sou fluente em nenhuma delas, nem mesmo no inglês. Meu inglês poderia ser perfeito. Meu inglês é muito acima da média do brasileiro, tá? Mas não é perfeito. De vez em quando eu tenho que fazer reuniões em inglês assim, eu tô meio destreinado e dá uma travada, assim. Eu tenho um vocabulário um pouco limitado, etc e tal, mas eu converso fluentemente em inglês com basicamente qualquer pessoa. Trabalhador independente. Deve ser, né? Tem bom julgamento, é lógico. É flexível e aberto. Alguns diriam até demais. Versátil, tem múltiplos interesses, alguns deles acima da sua idade cronológica. Sim, sem sombra de dúvida. O que mais? Mostra sacadas e percepções incomuns. Sim. Demonstra alto nível de sensibilidade e empatia com os outros. Vou deixar isso para comentar por final. Apresenta excelente senso de humor. Você dá risada com o Ezequiel de vez em quando? Legal. Resiste à rotina e à repetição, sem sombra de dúvida. Não gosto de rotina, repetição, não gosto de hierarquia e autoridade. 23. Expressa ideias e reações frequentemente de forma argumentativa. Fica argumentando infinitamente sobre as coisas. Sim, prazer, sou eu mesmo. É sensível à verdade e à honra. Sim, verdade é um conceito absolutamente importante para mim. E honra também. E essa coisa aqui do alto nível de sensibilidade e empatia com os outros é uma coisa assim que eu acho que é uma das mais mal incompreendidas a meu respeito, assim, por parte das pessoas que me acompanham. Existe um pouco de uma percepção social que o Ezequiel é uma pessoa muito agressiva com os outros e tem pouca empatia, pouca misericórdia e tal, que tem a ver com aquilo que eu estava falando, inclusive, que eu não tenho muita paciência para aquilo que eu considero burrice, heresia, engano, mau caratismo e coisas do tipo. Mas uma coisa assim que sempre me acompanhou e é uma coisa muito forte em mim é que eu realmente me importo com as coisas e com as pessoas. Inclusive, né, essa própria forma de argumentar infinitamente contra a heresia, contra o engano, contra os pecados na igreja, sei lá o que, etc., é exatamente porque eu realmente sou sensível a essas questões e tenho muita vontade de que as pessoas não sejam enganadas, não caiam presas dessas burrices infinitas que rolam no mundo e etc. E às vezes a gente tem os nossos defeitos, assim, de dar um pouco de patada na galera, de ser um pouco sem paciência, assim, com algumas coisas, mas em geral eu tenho bastante sensibilidade e empatia com as pessoas, né?
Por exemplo, com as pessoas com as quais eu me dou bem, eu sou uma pessoa super carinhosa, super amorosa, super gente boa e etc e tal, ainda que naturalmente a gente tem um pouco de limites e não se dê bem com todo mundo, como é natural e normal, tá bom? Então, se precisava ter 6 características para ir no médico ver se é superdotado ou não, eu tenho aqui dessas 24 características, pelo menos 20 delas, assim, de forma muito clara e muito abundante. Se eu tiver grana um dia no futuro, eu vou procurar um psicólogo para a gente fazer alguns testes aí, algumas questões neurológicas e tal, para a gente ver se a gente consegue fechar esse diagnóstico aí. Outras coisas que eu vi a respeito desse tema, ser superdotado não quer dizer uma coisa maravilhosa, não. Né? Assim, é 2% da população. Então, 98% das pessoas não são superdotadas e 2% são. Então, se você realmente é uma pessoa superdotada, vivendo num ambiente de pessoas não superdotadas, você pode ser incompreendido, você pode ser taxado de idiota, de louco, de imbecil, e etc e tal, e como você tem sentimentos muito profundos, você pode se frustrar bastante em contextos amorosos, ou em contextos de amizade, ou em contextos de problemas que você tem, por exemplo, como eu tive na igreja, e etc e tal, e isso tem muito a ver com essas questões de uma forma bem interessante e bem profunda. Esse raciocínio, esse pensamento a respeito desse tema hoje, foi um tema que me concentrou bastante aí as atenções, conversei com algumas pessoas a respeito, etc e tal, perguntei para elas aí o que elas pensam a respeito dessas questões, e foi um dia de bastante autorreflexão aí a respeito de tudo, tá? E fiquei com vontade de dividir um pouquinho com vocês aí que me acompanham no canal. Ainda que o Ezequiel fosse, ou seja, superdotado, isso não implica em superioridade nem intelectual, nem moral, simplesmente significa uma condição cognitiva e emocional um pouco diferente da maioria das pessoas. Até por isso o Ezequiel, de fato, é uma pessoa um pouco diferente da maioria das pessoas que você conhece, tá bom? Então é isso, beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.